Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerás consequências. Provérbios, capítulo 9, versículo 12. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Nessa semana a gente vai terminar de vez de falar sobre a história do rei Davi. Eu tô trazendo aqui pra vocês alguns fatos importantes que aconteceram na trajetória do rei Davi, né? Que foi o dia que ele foi ungido, quando ele lutou com Golias, quando ele participou das guerras, quando ele venceu os filisteus, né? Quando o rei Saul morreu em si. Então, algumas partes da vida de Davi que a gente pode tirar grandes lições, porque a gente não tem ali na Bíblia toda a história em si, todos os dias, todas as coisas que ele viveu. Eu acredito que ele tenha vivido muitas e muitas histórias muito interessantes, mas a gente vai focar nas principais e naquelas que realmente foram destacadas aí na Bíblia e no nosso livrinho de história. Bom, assim que o rei Davi ele se tornou rei, né, como a gente tinha conversado sobre isso na semana passada, ele começou a querer fazer algumas mudanças, assim, e ele construiu uma cidade muito grande, muito bonita, né, onde tinha um palácio, tinha muitas casas, tinha um bom comércio, tinha muitas coisas. E essa cidade era muito bonita mesmo, ela era chamada Cidade de Davi. E ele construiu, assim, pra morar ali mesmo, era um símbolo do governo dele, né, do governo dele ali naquele momento. Então, ele decidiu trazer para aquela cidade a Arca da Aliança, que antes ficava em outra cidade. E aí, ele trouxe essa arca para a cidade de Davi, ele montou uma tenda toda bonita, fez uma tenda nova. E para que receber essa Arca da Aliança, ele preparou toda uma festa para glorificar a Deus, para glorificar, né, todo o poder de Deus ali naquela cidade e na vida dele em si. Então, ele ordenou, né, para que os sacerdotes trouxessem a arca, os sacerdotes trouxeram uma arca, ele preparou uma grande festa, todo mundo tinha se purificado antes dessa arca chegar, então foi tudo muito bem preparado, ele separou músicos, todos os músicos estavam tocando harpas e tocavam liras e as pessoas dançavam, estavam festejando, todos muito felizes pela chegada da arca. E rei Davi, claro, não estaria diferente, e ele ficou super feliz e começou também a dançar junto com todo mundo, e ele adorava a arca, e ele começou a dançar na frente da arca, em glória a Deus ali, né, naquele momento, tudo muito feliz. Ele estava realmente adorando a Deus naquele momento de todo o seu coração. Só que a sua esposa, né, a sua primeira esposa, chamada Mical, ela era um pouco amarga, na verdade. E ela nem quis muito participar da festa. E ela olhou da sua janela, o rei Davi ali, né, dançando na frente de todo mundo, adorando a Deus. E ela, naquele momento, passou a desprezar Davi, como se ele fosse um idiota por estar fazendo isso, sabe? Ela olhou pra ele e pensou, nossa, mas por que ele tá dançando na frente da arca, na frente de todo mundo? Isso não é um papel de rei. Só que é claro que Deus não gostou da atitude dela, né? Porque ela tava tendo uma atitude muito ruim com o seu marido e também para Deus, porque ele estava fazendo isso para adorar a Deus. Então ela deveria, na verdade, sentir orgulho, né? Porque o seu marido estava ali adorando a Deus, dando tudo de si para Deus. Mas na verdade ela se sentiu envergonhada por ser esposa dele na realidade. E aí Deus, ele acabou tirando, né, a oportunidade de Mical ter filhos. Então Mical, ela nunca mais, na verdade ela nunca teve um filho do rei Davi, porque ela morreu seca, ela não podia mais ter filhos, e naquela época não ter filhos era uma maldição mesmo, porque todas as mulheres sonhavam em ter um filho, em gerar um herdeiro, principalmente Mical, porque um filho entre ela e Davi seria uma união, né, do reinado de Saul com o reinado de Davi. Então ela queria muito ter um filho dele, né?
Isso a colocaria como um sinal de soberania, porque ela era a primeira esposa, ela que deveria ter dado o primeiro filho e tudo mais, só que isso não aconteceu. E foi a punição de Mical por desprezar o seu marido e por desprezar a Deus também. Como eu disse, o rei Davi, ele não tinha só, né, Mical como esposa, ele se casou com outras mulheres, outras mulheres assim, principalmente para poder ter bastante herdeiros, porque naquela época era muito importante, né, que as pessoas tivessem bastante herdeiros, porque era um sinônimo que o reinado iria passar de geração a geração. Então, ele tinha bastante esposas, concubinas, bastante mulheres que tinham filhos dele. Só que Davi, ele não era totalmente apaixonado por essas mulheres. Ele se casava mais porque ele precisava ter filhos, não porque ele realmente amava. Ele nunca chegou a amar alguém de verdade. Até um dia. Um certo dia, Davi, né, tava no seu quarto gigantesco e no qual tinha uma sacada linda que dava para toda a cidade. E ele acordou assim, né, foi ali na sacada tomar um ar e ele olhou na janela e viu uma mulher que estava tomando banho. Essa mulher se chamava Batseba. Mas Batseba, ela não era uma mulher solteira, ela era casada, muito bem casada com um dos soldados, né, de rei Davi, né, que lutavam e tudo mais. Ele era um soldado muito importante, inclusive. E aí, né, ela estava ali se banhando e tudo, e rei Davi, assim que olhou para ela, ele se encantou por ela, ele se apaixonou por ela de uma forma muito, muito, muito forte. E naquele momento, ele a desejou com todas as suas forças. E aí, ele enviou, né, alguém para ver se aquela mulher ela era casada ou não. E ele acabou descobrindo que sim, ela era casada. E aí ele já começou a pensar, poxa, eu não posso ter essa mulher. Só que ele ao mesmo tempo pensou, mas eu sou o rei, eu posso ter tudo que eu quiser. E nesse momento, Davi, ele foi corrompido. E ele, na tentativa de ter essa mulher ao seu lado, ele acabou planejando a morte do marido dessa mulher. Então ele planejou com outros soldados de confiança dele e falou, olha, coloca esse homem na frente de batalha. E porque eu quero que ele fique na frente de batalha e tudo mais. E ninguém, na verdade, entendeu o porquê. Mas, assim, os seus soldados sabiam que quem ia pra frente de batalha acabava morrendo. E foi o que aconteceu. O marido de Batseba morreu. E ela ficou viúva e grávida. Por quê? Na verdade, quando ele viu aquela mulher, ele logo a chamou. E aí eles tiveram um encontro romântico, na verdade, antes de tudo acontecer. Porque Urias, ele não ficava em casa, né? Que era o marido dele, não ficava em casa. Ele ficava muito pra fora, assim, sabe? Porque ele era um soldado muito fiel ao rei Davi. Então ele sempre estava em expedições, sempre estava no campo de batalha, sempre. E então ele nunca era muito participativo como marido ali pra ela. E aí, assim que o rei Davi chamou Batseba, ela foi ao encontro dele, né? Porque ele era o rei. E eles tiveram um encontro romântico, eles acabaram ficando juntos. E Batseba ficou grávida. Ela descobriu, contou pro rei Davi. E aí foi quando o rei Davi planejou a morte de Urias. Primeiro, na verdade, ele planejou, né, esconder essa gravidez. Mandou Urias ficar em casa para que eles, né, pudessem ter um momento romântico, né, entre marido e mulher. E aí ela, né, dissesse que estava grávida de Urias e não do rei Davi, para tentar esconder a gravidez dela. Mas não deu certo, porque Urias era tão fiel que assim que precisou dele em um outro lugar, ele nem quis ficar em casa, desobedeceu, né, a ordem do rei Davi de ele ter ficado em casa com a sua esposa e foi pro campo de batalha. Então ele acabou tendo que planejar a morte de Urias. Mas o rei Davi já estava errado a partir do momento de que ele sabia que ela era casada, de ter convidado ela para ir até lá e ter se envolvido com ela desse jeito e ainda ter tentado enganar o marido dela e depois ter matado o marido dela.
E ele era um cara super fiel, tanto à esposa, tanto ao rei Davi. E nesse momento, né, o rei Davi, assim que ela ficou viúva, o rei Davi se casou com ela. Ela era a mulher mais importante na vida dele, né, ele amava ela demais. E ela ficou grávida, ela estava tendo filho, estava tendo uma gestação normal, só que ele foi punido, né. É claro que Deus não ia deixar que isso acontecesse e não iria punir rei Davi por isso, pelo que ele fez, porque foi algo muito cruel de ele ter chegado, tomado a mulher dele, ainda matado o marido dela. Então foi algo que aos olhos de Deus foi muito imperdoável. E aí Deus, né, falou com um profeta chamado Natã para ir repreender Davi. É claro que Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, né, e claro que Deus perdoou Davi, principalmente porque ele era um servo muito fiel a ele, mas foi uma atitude que nunca mais rei Davi, ele teve novamente a glória que ele tinha antes, sabe? Então ele perdeu muito quando ele fez isso. E aí Natã foi, repreendeu rei Davi ali, né? Rei Davi ficou super triste, chateado, e ele sabia que algo ruim iria acontecer. E Natã já deixou avisado, olha, eu acho que Deus, eu acredito, na verdade ele já sabia, porque ele já tinha falado com ele, que Deus iria levar esse filho, né, que foi nascido do pecado. Ele iria levar, e esse filho, assim que nascesse, ele não iria sobreviver. E não só isso, né, ele também avisou que, por conta disso, sempre alguns dos seus descendentes vão morrer de morte violenta, e que também uma pessoa da sua própria família vai causar a desgraça dele. E a gente vê aqui mais pra frente, os dois filhos do rei Davi vão causar algo muito terrível. Um vai se levantar contra ele e o outro não vai cometer um incesto com a irmã. Então é algo muito terrível que vai começar a acontecer dentro da família de Davi. Ali foi plantada uma discórdia muito grande. Essa nova criança que foi gerada do pecado vai morrer. E vai ser algo muito triste. E Davi ele vai passar por um momento muito, muito complicado, muito conturbado. Mas ele ainda vai continuar casado com Batseba e vai ter um filho mais pra frente com ela, que vai receber o nome de Salomão. E Salomão a gente já vai falar dele na próxima semana. Ele também vai ser um novo rei. Ele que vai comandar, e ele vai ser a pessoa mais sábia que todo Israel já conheceu. Então, com toda essa história que eu quis contar pra vocês, desde a história, né, de que a Mical debochou, né, da adoração do seu marido e da adoração a Deus, e ela foi punida, e a partir do momento também que o Davi, ele se corrompeu e se entregou a um pecado e foi uma pessoa extremamente cruel naquele momento por tomar a esposa de outro homem, de ter se casado com ela, ainda ter matado esse homem, ter planejado, na verdade, a morte dele, né? Que ele não matou com as próprias mãos, mas ele que colocou o homem pra entrar de frente com o campo de batalha. Então ele sabia, ele estava planejando a morte de Urias. Então, com toda essa história, eu quero que vocês entendam que é sim muito complicado, às vezes, pra gente entender os planos e projetos de Deus para nossa vida. E muitas vezes a gente acaba se revoltando e querendo fazer as coisas do nosso jeito. Mical, ela sempre foi uma pessoa muito amarga. E eu acredito que ela sempre se perguntou por que ela nunca teve um filho de Deus. Só que a partir do momento que ela foi uma pessoa amarga com Deus e ela não quis adorá-lo, porque ela, naquele momento que ela rejeitou o seu marido e rejeitou a Deus, ela perdeu toda a conexão que ela poderia ter com Deus naquele momento, e ela preferiu ter como Deus a si mesmo, sabe? Ela se colocou como prioridade naquele momento e não colocou como prioridade ali o seu marido, a adoração do seu marido, não conseguiu enxergar beleza naquilo. E quando a gente não consegue enxergar beleza nas coisas que Deus faz, nas coisas belas que Deus faz na nossa vida, a gente se torna uma pessoa amarga e a gente vai atrasar os frutos que a gente pode colher. Eu tenho certeza
se Mical, em algum momento, ela tivesse se voltado para Deus, ela tivesse se encontrado com Deus de verdade, ela não tivesse continuado essa pessoa amarga que ela era, ela sim teria filhos fortes, ela sim teria dado um herdeiro pro rei Davi, né? E ela sim teria conseguido esse sonho dela. Mas ela mesma permitiu que isso acontecesse. E com a história do rei Davi, né, da queda dele, do pecado dele, a gente vê que sim, que Deus sempre vai nos abençoar em todos os momentos, que Deus sempre vai estar do nosso lado. Só que Deus também, ele precisa nos repreender das coisas ruins que a gente faz. Porque, embora o rei Davi fosse muito fiel, embora o rei Davi fosse uma pessoa extremamente que estava sempre colocando Deus na frente, a partir do momento que ele deixou Deus de lado para poder seguir o seu coração, os seus desejos e se colocou como algo superior a Deus e pecou, é claro que ele se arrependeu depois e Deus perdoou, eles tiveram sim a sua relação de volta. Mas Deus não vai passar pano para ninguém, para pecado nenhum. Deus não vai permitir que você peque e fique sem prestar atenção naquilo que você está fazendo. Ele sempre vai te dar toques. Ele não vai passar pano pro pecado. Porque Deus ama o pecador, Deus ama vocês. Mas Deus não ama o pecado. E Ele não vai deixar que você continue pecando sem você perceber o erro que você cometeu. E muitas vezes, quando a gente comete erros, a gente tem consequências. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus é injusto, não é porque Deus quer punir todo mundo que faz coisas erradas. Na verdade, Deus tenta nos corrigir e nos fazer entender que certas decisões que a gente toma são decisões ruins, são decisões que trazem consequências ruins para nós. Porque olha a atrocidade que Davi cometeu ao pegar a esposa de outro homem que era fiel a ele, que era fiel à esposa. Ele matou uma vida inocente por um desejo dele. E foi um pecado muito grande, a gente não pode passar pano para esse tipo de coisa. E por isso que Davi teve que assumir as consequências. E Davi prestou atenção. E algo que a gente tem que aprender com Davi é que quando a gente erra, a gente precisa sim aceitar as consequências. Ele aceitou. É lógico que ele pediu para Deus para que isso não acontecesse, só que ele entendeu que ele estava errado. E a gente precisa sim entender que a gente erra, e a gente precisa pedir perdão e aceitar as consequências que as nossas escolhas trazem quando a gente erra. Porque quando a gente erra, lógico que vão vir consequências. Lógico que a gente vai ter que enfrentar algumas coisas, mas tudo serve para que a gente aprenda. Aprenda a não fazer para cometer esse mesmo erro e que a gente possa ter mais empatia pelas pessoas, para que a gente possa amar as pessoas à nossa volta, para que a gente possa se voltar mais a Deus. E com isso, eu quero que vocês tirem a maior e melhor lição que o rei Davi deixou para nós com a vida dele, que é, apesar de Deus dar pra gente algumas consequências, a gente não pode se revoltar contra ele, porque essas consequências não foram fruto da maldade de Deus, foram fruto da nossa maldade, daquilo que a gente fez. Tudo que acontece na nossa vida de ruim, às vezes por alguma consequência de algo que a gente fez, não é porque Deus é mau, foi porque a gente foi mau. Porque nós cometemos erros. E não porque Deus cometeu um erro por nos trazer consequências desses erros. Então, gente, é isso que eu quero passar para vocês. Eu sei que foi uma palavra muito, assim, complexa para vocês entenderem. Mas, para trazer, assim, para a cabecinha de vocês, pensem, por exemplo, num pai e na mãe de vocês, quando eles tentam corrigi-los. Eles nunca vão corrigir vocês quando vocês fazem coisas certas. Na verdade, eles te parabenizam. Mas quando vocês cometem erros, quando vocês desobedecem, mentem, fazem algo ruim, ou seja, cometem pecados, vocês acabam tendo consequências. Seja ficar de castigo, seja levar um puxão de orelha, seja qualquer coisa. Mas isso não é resultado porque seus pais são maus ou porque eles são injustos com você. Na verdade,
isso é fruto das nossas atitudes, porque a gente errou e eles estão tentando nos corrigir, tentando nos mostrar a forma correta de agir e de pensar. E isso é o que acontece em todos os momentos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e agora a gente vai para o momento das nossas atividades. Como atividade da semana, eu quero deixar para vocês um exercício. Esse exercício ele vai funcionar da seguinte forma. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel, pode ser qualquer tipo de folha de papel, pode ser de caderno, sulfite, a folha que vocês tiverem na casa de vocês. Peguem lápis, uma caneta, alguma coisa para vocês escreverem nessa folha. E eu quero que vocês escrevam nessa folha atitudes, coisas que vocês já fizeram ou fazem ainda que afastam vocês de Deus de alguma maneira. Depois que vocês fizerem isso, e tudo que vocês conseguirem lembrar de detalhes, de coisas que vocês já fizeram, e não só para Deus, para outras pessoas, seja responder o pai, a mãe de vocês, seja mentir, seja brigar com o irmão sem necessidade, seja vocês se exaltarem e falar mais alto com os pais de vocês, qualquer coisa. Ou às vezes brigar com um amigo, ou às vezes fazer algo escondido. Eu sei que existe muito isso, principalmente quando a gente é criança, de tentar sempre esconder as coisas que a gente faz de errado. Tudo isso que vocês já fizeram ou fazem, não sei, anotem nessa folha de caderno e olhem tudo isso que vocês estão fazendo. E eu quero que vocês reflitam. Será que essas coisas que eu faço, elas vão me trazer coisas boas ou coisas ruins? Será que essas coisas que eu faço vão me trazer consequências boas ou vão me trazer consequências ruins? Esse é um exercício para que vocês reflitam nas atitudes que vocês tomam às vezes, porque isso vai servir de lição para vocês tomarem atitudes melhores. Então, todas as vezes que vocês estiverem em uma situação de escolher tomar uma atitude ou outra, pensem nas consequências e não na atitude em si. Não pense se você vai estar fazendo um papel de bobo ou não. Pensem se essa atitude vai trazer uma consequência boa para você, ou seja, você vai estar sendo uma pessoa boa, ou você vai estar sendo uma pessoa ruim. E atitudes, ruins trazem consequências ruins, e atitudes boas trazem consequências boas. Então, esse exercício vai servir para vocês refletirem, às vezes, em algumas atitudes que vocês fazem no dia a dia, com os pais, com os amigos, com outras pessoas. E eu espero que assim que vocês reflitam, vocês consigam entender um pouquinho mais sobre essa questão das consequências dos atos que a gente faz. Não é só pecado que tem consequências. Atitudes positivas, atitudes boas também trazem consequências. A diferença é que elas podem ser boas ou ruins, dependendo das nossas atitudes. Então, essa vai ser a atividade da semana. Eu espero que vocês façam. Se vocês não conseguirem fazer numa folha de caderno, tentem realmente refletir, pensar. É um momento para vocês pensarem, para vocês analisarem as coisas que vocês já fizeram e até refletirem. E papais e mamães, eu convido vocês para vocês também fazerem a mesma coisa, para vocês anotarem ou pensarem nas coisas que vocês já fizeram e ajudar os seus filhos, que às vezes são menores e não entendem, a também pensar em algumas atitudes que eles fazem, para poder começar a mostrar para eles que atitudes boas trazem consequências boas e atitudes ruins trazem consequências ruins. Bom, essa foi a atividade da semana. Eu espero que vocês façam e que tenham entendido. Eu quero deixar um beijo e espero vocês na próxima semana. Tchau!